Questão 146, prova do Enem PPL 2022, pessoas privadas de liberdade. O gerente de uma loja de roupas resolveu avaliar o desempenho dos seus vendedores, registrando o total de vendas em reais V que cada um deles realizou em um mês. De acordo com o valor de V, o desempenho do vendedor recebeu uma classificação conforme a seguir. Aí ele estabelece que se V for maior que 20 mil, o nível é N1. Se V estiver entre 10 mil e 20 mil, mas aí observe, intervalo aberto, colchete para fora no 10 mil, intervalo fechado, colchete para dentro no 20 mil, o que significa que o 20 mil pertence a esse intervalo, mas o 10 mil exatamente não. N3, o intervalo aberto de 7 mil até 10 mil fechado. N4, o intervalo que começa em 4 mil aberto e vai até 7 mil fechado. E N5, finalmente, o intervalo duplamente fechado de 0 até 4 mil. No último mês, a funcionária Valéria vendeu 10 mil reais em roupas, já vou sublinhar aqui, enquanto Bianca vendeu 35% a menos que sua colega. Quais são as classificações que Valéria e Bianca receberam? Vamos começar então pela Valéria, tá, gente? Vamos começar então pela Valéria. Deixa eu pegar uma caneta boa aqui para marcar, para que fique bem visível, certo? Muito bem. Valéria. A Valéria, como vocês estão vendo, a Valéria, tá? Ela vendeu 10 mil, exatamente 10 mil reais, certo? E aí, a única coisa que você tem que saber é identificar a que intervalo esse 10 mil pertence. E eu tenho certeza que muita gente, por ter visto na primeira linha ou na linha mais acima, na linha N2, o 10 mil, vai marcar N2. E, inclusive, pessoas que usam aparentes estratégias, vocês já devem ter visto por aí, estratégias de resolução de prova baseadas em contagem de alternativas disponíveis. Vocês estão vendo? Aqui tem 3 vezes N2 e só 2 vezes N3. Tudo bem que tem N3 também aqui na letra A, então tá 3-3, mas ainda assim, de repente, a pessoa iludida por essa primeira coluna em que tem mais N2 do que N3 pode priorizar N2 na sua escolha na hora de chutar. Fato é que 10 mil reais, como vocês estão vendo aqui, tá como intervalo fechado em N3. O que significa que 10 mil, exatamente 10 mil reais, você tem que classificar como N3 e não como N2. No N2, se fosse 10 mil e R$1, 10 mil e R$2 já entraria no N2, tá certo? Mas N3 é o intervalo fechado em 10 mil e, portanto, N3 é o que você está procurando. Tá bom? Em seguida, você tem a Bianca vendendo 35% a menos que a colega. 35% a menos que a colega. Ora, se 10 mil reais em roupas, 10 mil reais em roupas, representam 100% do que Valéria vendeu, se Bianca vender 35% a menos do que vendeu a colega, é sinal de que Bianca vendeu 65% do que Valéria vendeu. O resultado dela correspondeu a 65% das vendas de Valéria. E vocês podem chegar direto nesse resultado, portanto, ao invés de indiretamente calcular primeiro a diminuição das vendas para depois chegar no resultado. É isso que eu vou fazer, vou chamar de B, vendas de Bianca, 65%. E se você resolver isso aqui como regra de 3, ou se você simplesmente multiplicar cruzado aqui, 65% vezes 10 mil dividido por 100%, que é 1, você vai chegar à conclusão junto comigo de que Bianca vendeu o equivalente a R$ 6.500. Se ela vendeu R$ 6.500, observe, o intervalo a que pertence R$ 6.500 é o intervalo que vai de 4 mil até 7 mil. E como esse ponto aqui é interno, esse valor é interior em relação a esse intervalo, não importa o que está acontecendo nos extremos, tá, gente? Se os dois extremos fossem fechados, ou os dois fossem abertos, ou fosse aberto e fechado, ou fechado aberto, o contrário do que está representado aqui, o 6.500 continuaria pertencendo a esse mesmo intervalo N4. E, portanto, isso é suficiente para você marcar a resposta certa. As classificações que Valéria e Bianca receberam foram, respectivamente, nesse caso, Valéria N3, Bianca N4, N3 e N4, a resposta da letra D. Dinamarca.
Muito bem, essa foi a questão 146. Vamos direto para a questão 147. Bora lá, questão 147. Os países anglófonos, como a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e outros, são países que utilizam dois sistemas de unidades para identificação de distâncias: o Sistema Internacional com o quilômetro e o CGS com a milha. Nas rodovias canadenses, por exemplo, as placas de sinalização de distâncias apresentam dois valores, um em quilômetros e outro em milhas, com esta última equivalente a aproximadamente 1.610 metros. Em milhas, esta última equivalente a aproximadamente 1.610 metros. Uma milha igual a aproximadamente a 1.610 metros. Já vou tomar nota disso aqui, porque certamente eu vou usar, né? Turista brasileiro habituado ao sistema internacional em viagem por uma dessas rodovias verifica em dado momento uma placa indicando a distância até a cidade a que ele se destina, onde está escrito 50 milhas e XX quilômetros com o valor da distância em quilômetro ilegível. Qual o valor, desprezando as casas decimais que deveria estar escrito na placa para identificar a distância XX? Qual o valor para identificar a distância XX em quilômetro até a cidade destino? Então, um problema simples de conversão de quilômetros, né, ou de milhas, perdão, para quilômetros, certo? Nós sabemos que uma milha é aproximadamente igual a 1.610 metros. Como é aproximado, eu vou até recomendar que vocês arredondem isso aqui para 1.600 metros. Não vai fazer diferença, vocês vão perceber. E 1.600 metros equivale a aproximadamente 1,6 quilômetros. Faz sentido? Fica bem mais fácil de fazer a conta assim. E é assim que a gente faz na prática, tá? Eu morei fora, morei nos Estados Unidos 5 anos. Era tudo em milhas e a conta que eu fazia era sempre essa, 60% a mais. Certo? 60% a mais para fazer a conta na conversão de milhas para quilômetros. Então, se você sabe, olha só, vamos fazer a regrinha de 3 aqui, que milha e quilômetro estão uma para a outra na proporção de 1 para 1,6, uma milha corresponde a 1,6 quilômetros, então 50 milhas corresponderão a x quilômetros. Faz sentido? Onde esse x quilômetros vai ser igual, por regra de 3, olha a regra de 3 salvando vidas de novo, 50 vezes 1,6 dividido por 1, certo? Multiplicando 50 por 1,6, acrescentando 60% aos 50, você vai chegar à conclusão de que o resultado disso aqui é igual a 80. E mesmo que você usasse 1,61, por exemplo, ou 1.610 metros, você ainda assim chegaria em 80,5 e as alternativas elas estão suficientemente distantes umas das outras a ponto de vocês poderem usar esse arredondamento ainda mais arredondado, se vocês quiserem a minha opinião a respeito disso. O fato é que esse 80 é perfeitamente compatível com a distância em quilômetros apresentada pela letra C, Canadá. Muito bem, meus queridos amigos do Instagram, vocês estão acompanhando a correção do Enem PPL 2022, prova de matemática, como eu venho fazendo aqui como parte das atividades da missão Enem 2023. Você pode ficar sabendo de tudo sobre a missão Enem 2023 nesse site, estude.link/Enem, tá bom? De novo, estude.link/Enem. E eu aproveito também para dizer para vocês que neste sábado, amanhã menos de 24 horas, às 14h30, no sábado, errei a data, hoje é 27, o sábado é 28. Ah, meu Deus do céu, fiz tão bonitinho, mas é 28, ó, vamos fazer uma chinelagem aqui agora. Sábado, dia 28, isso mesmo, amanhã, às 14h30. Vocês têm o aulão Enem 2023 comigo, estude.link/aulão 2023. Só para quem está levando a sério de verdade, tá? A sua preparação. Confira o site, você sabe tudo, fica sabendo de tudo lá, tudo que eu vou trabalhar. Vai ser uma atividade de turno, tá? Ela começa às 14h30, possivelmente eu vou passar a tarde inteira com um punhado de alunos em uma aula, sala de aula virtual no Google Meet. Tá? É o que vai acontecer amanhã. Saiba mais, estude.link/aulão 2023. Eu quero ajudar você a fazer desse o seu último Enem. Hashtag meu último Enem. Acredite, esse vai ser o seu último Enem, se depender de mim, se Deus quiser.
e se o diabo permitir. Vamos para a próxima? Questão 148. 3 amigos realizaram uma viagem de carro entre 2 cidades num tempo total de 31 horas. Tempo total de 31 horas. T total. 31 horas. Muito bem. Para não fazerem paradas, revezaram na direção de forma que cada um deles dirigisse 1/3 da quilometragem total. Então imagine que aqui está o segmento de reta que representa a distância, e que nós vamos dividir esse segmento de reta em 3 distâncias equivalentes, 3 distâncias de mesmo comprimento, certo? A distância 1, a distância 2 e a distância 3. Mas como é a mesma distância, eu não vou identificar índices, porque eu sei que a distância 1 é igual à distância 2, que por sua vez é igual à distância 3. Certo? Muito bem, para não fazer paradas, revezaram na direção, de forma que cada um deles dirigisse 1/3 da quilometragem total. O primeiro, mais prudente, dirigiu a uma velocidade média de 75 km por hora. Velocidade 1, 75 km por hora, certo? O segundo, a uma velocidade média de 90 km por hora. V2, 90 km por hora. É legal essa questão aqui. E o terceiro, mais apressado, dirigiu uma velocidade média de 100 km por hora. V3 igual a 100 km por hora. Muito bem. Qual a distância percorrida por eles em quilômetros? Certo isso? Muito bem. Olha só, gente. Se os 3 percorreram a mesma distância, dá para imaginar que o que andou mais rápido, o que dirigiu mais rápido, usou menos tempo. Usou menos tempo para percorrer essa mesma distância. O que dirigiu mais devagar usou mais tempo para dirigir essa mesma distância. Só que eu não sei os tempos individuais, eu sei o tempo total. Portanto, mais uma vez, como normalmente acontece nesse tipo de problema, eu vou ter que pedir ajuda para a física, eu vou ter que usar o velho Deus vê tudo do MRU. Deus vê tudo. Tudo bem? Deus vê tudo. Se eu quiser calcular o tempo, vamos supor, não é o caso, porque eu não tenho informação suficiente, mas se eu quisesse calcular o tempo total de viagem, eu precisaria somar os tempos de cada um dos 3 trajetos, que foram responsabilidade de cada um dos 3 motoristas, certo? O tempo 1, se você parar para pensar, o tempo do trajeto 1, vai ser dado pela distância, tapa o tempo aqui, por isso Deus vê tudo, tapa o tempo, distância sobre velocidade. Quando a gente esconde o tempo, distância sobre velocidade. Então, o tempo 1 vai ser igual a distância d dividido por 75. Isso é o que eu faria para calcular o tempo que o primeiro motorista vai passar ao volante. O tempo 2 vai ser igual a d, mesma distância d, porque os 3 dirigiram distâncias equivalentes, dividido por 90. E o tempo 3, se você parar para pensar, o tempo 3 vai ser igual a mesma distância d dividido por 100. Certo? Muito bem. Observe, porém, que eu conheço o tempo total. E se eu conheço o tempo total, eu posso afirmar que esse tempo total é igual à soma T1 mais T2 mais T3, a soma dos 3 tempos que correspondem aos períodos em que cada um deles, independentemente, os 3 motoristas permaneceram no volante. Se eu fizer isso, observa que lindo. O tempo total é 31. 31. O tempo 1 é d sobre 75. O tempo 2 é d sobre 90. E o tempo 3 é d sobre 100. Só que d, essa distância d, é a mesma, que corresponde ao 1/3 da viagem que foi responsabilidade de cada motorista. E você percebe, por incrível que pareça, que nesse momento esse problema todo enrolado, se transformou meio que magicamente em um problema de equação de primeiro grau, gente. Só que um problema de equação de primeiro grau que não é um problema qualquer. Observa que eu tenho aqui denominadores 75, 90 e 100. E para resolver isso aqui, em tese, agora eu vou precisar do MMC dos denominadores. Como é que eu faço para calcular o MMC de 75, 90 e 100? Eu faço a decomposição simultânea em fatores primos. Tem alguém aqui que dá para dividir por 2? Sim, tem 2 números pares aqui. Então, 75 deixa quieto, 90 passa para 45, 100 passa para 50. Ainda tem número par aqui, o 50. Então, por 2 de novo, eu vou ficar com 75, que passa reto. 45 não é par, passa reto. 50 vira 25. Beleza. Esgotei o 2, agora vamos para o 3.
Por que para o 3? Porque o 75 é divisível por 3, fica 25, o 45 é divisível por 3, fica 15, e o 25 passa reto, porque ele não é divisível por 3. Ainda assim, o 15 continua divisível por 3, então esse aqui vai ficar 25, esse aqui vai ficar 5, só 5 aqui, e esse aqui vai ficar 25. Em seguida, eu tenho 5, 25 divide por 5 fica 5, 5 divide por 5 fica 1, terminou, e 25 divide por 5 fica 5. Para finalizar, 5 mais uma vez, 1, 1 e 1. E eis que eu tenho nesse momento que o meu MMC é igual ao produto 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Um detalhe importante, se numa decomposição de fatores primos você tem fatores iguais a 2 e iguais a 5, a minha recomendação é sempre a de vocês começarem a multiplicação por esses produtos. Porque 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 5 dá 10. Olha que fácil que fica de fazer essa multiplicação. 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 10 dá 100, vezes 3, 300, vezes 3, 900. 900, portanto, é o valor do MMC. E 900 é o que eu vou usar aqui na próxima etapa, já como o mínimo múltiplo comum dos denominadores, 900. Certo isso? Muito bem. 900 dividido por 75 dá 12, fica 12D. 900 divide por 90 dá 10, bem redondinho, 10 fica 10D. 900 divide por 100 dá 9, fica 9D. Certo? E agora, esse 900 que está dividindo, eu vou passar multiplicando para o outro lado. Claro, eu podia ter feito isso já direto com 900 dos dois lados do denominador aqui, tá, gente? Podia ter colocado 900 aqui e feito 900 divide por 1 vezes 31, fica 900 vezes 31. Que eu não vou multiplicar, vocês vão entender rapidinho por quê, tá? Vocês vão entender rapidinho por quê. Então, 900 vai matar o 900 aqui agora. Eu vou somar os 3 aqui do lado direito, e vou manter aqui 900 vezes 31 do lado esquerdo. Eu só multiplico em última instância, gente, porque é sempre mais fácil de simplificar coisas que estão fatoradas do que coisas que estão consolidadas. 12D mais 10D, 22D mais 9D, 31D. Meu Deus, olha que incrível o que acabou de acontecer aqui. 900 vezes 31 é igual a 31 vezes D. 31 mata 31. Você acabou de chegar à conclusão de que D é igual a 900, certo? E aí você marca a letra A, né? Olha lá que convidativo, tem um 900 ali na letra A, não tem? Tem um 900 ali, meu Deus! Entregou. Entregou uma questão para o Enem, de mão beijada. Porque o que ele quer saber é a distância percorrida por eles, todos eles, em quilômetros. Gente, a distância percorrida por todos eles não vai ser igual a D, porque D corresponde apenas a um terço dessa distância. Para saber a distância total, você vai ter que multiplicar esse D por 3. 3D, 3 vezes 900, ou seja, 2.700. Essa é a distância percorrida pelos 3. E esse 2.700 é perfeitamente compatível, agora sim, com a resposta correta. Letra B, Brasil. Um pega-ratão monstruoso na questão de número 148, se vocês querem saber a minha opinião. É o Enem sendo o Enem. É muito mais uma questão de física do que uma questão de matemática, mas vocês sabem, existem certos conteúdos de que a prova de matemática se apropriou. É o caso dessas questões que envolvem, né, a mecânica cinemática do movimento retilíneo uniforme, distância igual a velocidade vezes tempo. É o caso das escalas, que originalmente são problemas de geografia que a gente trouxe, né, por força da proporção, para o contexto da matemática, tá certo? Mas é assim que passam os dias, a gente tem que estar preparado para tudo. Vamos para a próxima? A meta de uma concessionária de automóveis é vender pelo menos 104 carros por mês. Sabe-se que, em média, em dias que não são oferecidos descontos, em dias em que não são oferecidos descontos, são vendidos 3 carros por dia. Estou sublinhando as coisas potencialmente relevantes aqui, tá, gente? Dias em que há o desconto mínimo, são vendidos 4 carros por dia. E dias em que há o desconto máximo, são vendidos 5 carros por dia. Muito bem, no mês atual, até o fim do expediente do 6º dia em que a concessionária abriu, não foram oferecidos descontos, tendo sido vendidos
18 carros, conforme indicava a média, 3 carros por dia, vezes 6, 18 carros, beleza. Ela ainda abrirá por mais 20 dias neste mês, abrirá por mais 20 dias neste mês. Muito bem. A menor quantidade de dias em que será necessário oferecer o desconto máximo. De modo, olha só, interessante, a menor quantidade de dias em que será necessário oferecer o desconto máximo. De modo que ainda seja possível a concessionária alcançar sua meta de vendas para o mês. Então vamos lá, para começo de conversa. Até agora, foram vendidos 18 carros, certo? 18 carros. A meta para o mês é de 104 carros. Logo, pensem comigo. Quantos carros ainda faltam? Você vai ter que fazer 104 menos 18 para concluir que faltam 86 carros, certo? Esses são os carros que ainda têm que ser vendidos. Esses carros têm que ser vendidos ainda. E eu disponho, gente, fazer uma pequena linha do tempo aqui, tá? Para resolver esse problema. Eu disponho de 20 dias. 20 dias para resolver esse problema, para bater a meta. 20 dias no total, certo? Muito bem. Um certo número desses dias, que eu ainda não sei qual é, eu vou chamar de N dias, certo? Ao longo desse período de N dias, eu vou ter que conceder o desconto máximo, É isso que vai ter que acontecer, porque se eu não bater o desconto máximo, se eu não oferecer o desconto máximo, se eu simplesmente firmar pé e disser assim, não tem desconto para ninguém. Como são 20 dias, eu vou vender 3 carros por dia, eu vou vender 60 carros apenas e eu preciso vender 86. Tá certo? Ao mesmo tempo, se eu der desconto máximo todos os dias, todos os 20 dias, eu vou vender 5 carros por dia. 5 carros por dia, 20 dias, eu vou vender 100 carros, eu vou superar muito a meta. O que eu quero é bater a meta oferecendo desconto máximo o menor número de dias possível. Tá bom? Agora observe um detalhe. No restante desse período de 20 dias aqui, você poderia pensar assim, eu não vou dar desconto nenhum. Só tem um porém. Se você não der desconto nenhum nesse intervalo complementar desses 20 dias, o número de dias em que você vai precisar dar o desconto máximo vai aumentar. Vai aumentar para compensar a venda reduzida desse intervalo em que você decidiu não dar desconto. E o que esse problema está pedindo, aqui é uma sacanagem, eu falei, tinha uma questão que era pesada e é essa que eu estou fazendo agora para vocês, tá? O problema tem uma nuance aqui no comando, a menor quantidade de dias em que será necessário oferecer o desconto máximo. Se você não der nenhum desconto nesse intervalo complementar, então essa quantidade de dias aqui não vai ser a menor possível. Ela vai ser maior do que ela seria se esses dias complementares fossem dias em que valesse o desconto mínimo. Dá para entender? Então, nesses 20 dias, vai haver dias em que eu vou vender 4 carros, vai haver dias em que eu vou vender 5 carros, respectivamente, quando eu der o desconto mínimo e quando eu der o desconto máximo, certo? O que eu não posso é não dar desconto. Se eu não der desconto durante um desses intervalos aqui, fatalmente eu vou acabar precisando dar desconto máximo por mais tempo do que o minimamente necessário. E o que eu quero nesse caso é saber a menor quantidade de dias em que será necessário oferecer esse desconto máximo. Muito bem, se são 20 dias nesse intervalo completo, gente, e eu arbitrei que são N dias de desconto máximo, serão fatalmente 20 menos N dias de desconto mínimo. Se vocês forem parar para pensar, 20 menos N dias de desconto mínimo. De modo que 20 menos N mais N resulta nos 20 dias, independentemente do valor desse N. Certo? Esse modelinho que eu criei com vocês aqui, ele é fundamental para as nossas pretensões, porque a partir de agora você pensa assim, se forem N dias de desconto máximo, sabendo que dias em que há o desconto máximo são dias em que eu vendo 5 carros por dia,
5 carros por dia vezes N dias vai me dar o total de carros vendidos nessas condições. 5 carros por dia vezes N dias. Isso aqui representa o total de carros vendidos com desconto máximo, nos N dias em que esse desconto valer a partir dos 20 dias que ainda restam nesse mês. Certo? Em seguida, eu somo a essa quantidade de carros vendidos com desconto máximo a quantidade de carros vendidos com desconto mínimo. Com desconto mínimo são 4 carros por dia. Ou seja, 4 vezes 20 menos N. 4 carros por dia vezes 20 menos N dias em que o desconto mínimo estará valendo. Somando a quantidade de carros vendida com desconto máximo, com a quantidade de carros vendidos com desconto mínimo. Isso tem que dar 86, que corresponde ao número de carros que ainda faltam para eu bater a meta. Que bela questão, hein? Que belíssima questão. Vamos lá, 5N. 5N mais... Dificílima, tá? Não se engane, mas é bonita. 4 vezes 20, 80. 4 vezes menos N menos 4N é igual a 86. Certo? 5N menos 4N fica só N. Agora o 80 vai para a direita. 86 menos 80. E você acabou de concluir que N tem que valer 6. O que representa N segundo o nosso modelo? N representa o número de dias em que deve valer o desconto máximo. E, portanto, vocês acabaram de chegar junto comigo à conclusão de que nos restantes 20 dias desse mês será necessário comercializar os veículos com desconto máximo por 6 dias e, ao mesmo tempo, por outros 14 dias com desconto mínimo, para que você consiga bater a meta com o menor número possível de dias em que houve a manutenção do desconto máximo. E se isso tudo que eu falei agora é verdade, então você acabou de chegar comigo na resposta certa dessa questão, identificada pela letra A, Argentina. O Enem é o seguinte, cara, o Enem é a antiprova de matemática, como eu falei para vocês. No Enem você aprende a comprar material de construção, você aprende culinária, corte e costura, você aprende a negociar veículos com desconto, sem desconto, se você quiser se tornar um picareta veicular, como a gente diz aqui no Sul, né? Trabalhar com compra e venda de veículos, você vai aprender a fazer isso no Enem. Quer dizer, você aprende um monte de coisas, um monte de historinhas matemáticas, de matemática mesmo dentro das questões tem muito pouca coisa. Mas ainda assim a gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que aprender a dançar conforme a música para que você possa usar daqui a algum tempo o nosso hashtag Meu Último Enem. Imagina que sonho! Imagina que sonho se esse for o seu último Enem. O que você pode fazer para que seja o seu último Enem? Acompanhe as atividades da Missão Enem 2023, estude.link/Enem é o website que você pode visitar para saber todas as atividades que estão rolando. E neste sábado amanhã, acredite se quiser, você que está assistindo ao vivo, errei a data aqui, mas já corrigi, neste sábado, dia 28, às 14h30, tem aulão Enem 2023 do Estude Matemática. Você fica sabendo de tudo a respeito desse aulão, uma experiência diferenciada de preparação para o Enem. É isso que eu estou oferecendo nesse aulão. Visitando esse link, estude.link/aulão 2023. De novo, estude.link/aulão 2023, aulão sem acento, é claro, tá certo? A aula vai começar amanhã pontualmente, 14h30. Os ingressos estão disponíveis também nesse site, assim como todas as informações para que você analise se você quer estar entre nós amanhã. Tomara que essa seja a sua decisão. Eu tenho certeza de que esse aulão aqui vai ser épico! Épico! Muito bem, então. Se vocês estão prontos, eu também estou. Vamos então para a última questão da sequência de hoje. Questão 150, um novo produto denominado bolo de caneca no micro-ondas foi lançado no mercado. Eu não falei que vocês iam aprender culinária, que vocês iam aprender confeitaria. Foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar.
Para prepará-lo, a pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas apresentadas na figura. Então está aqui a caneca A, hexagonal, e está aqui a caneca B, cilíndrica. A caneca A tem formato de um prisma reto regular hexagonal de lado L igual a 4, e a caneca B tem formato de cilindro circular reto com diâmetro D igual a 6 centímetros. Cuidado com o pega-ratão do diâmetro. Cuidado, muito cuidado. Sabe-se que ambas têm a mesma altura H, 10 centímetros, e a pessoa escolherá a caneca com maior capacidade. Aí vem os calafrios. Considere π igual a 3,1 e raiz de 3 igual a 1,7. Tá bom, Enem, só porque vocês pediram. A medida da capacidade em centímetro cúbico da caneca escolhida. Gente, capacidade é sinônimo de volume, tá bom? Volume. Toda vez que o Enem falar em capacidade, quer dizer volume. Você que se colocar no Google do Enem, você quis dizer volume, tá bom? Então o negócio é o seguinte, como é que se calcula o volume de sólidos que não afinam em cima? Sólidos que não afinam em cima. E essa turma inclui o cubo, o paralelepípedo, os prismas e os cilindros. Volume é área da base vezes altura, certo? Se afinar em cima, divide por 3. Tá bom? Se afinar em cima, a área da base vezes a altura sobre 3 é o caso do cone e da pirâmide, certo? Então fique sabendo, se não afinar em cima, a área da base vezes a altura, se afinar em cima, a área da base vezes a altura sobre 3. Muito bem, eu quero calcular o volume do prisma. Vamos começar pelo volume do prisma, da caneca em formato de prisma, certo? Como é que a gente faz para atacar um problema como esse? Toda vez que você tiver um hexágono regular, é importante você saber que você pode decompor o hexágono regular, conforme vocês estão vendo aqui na minha figura, em 6 triângulos equiláteros, tá? E a afirmação que foi feita é de que o lado desse hexágono aqui é 4. Então, na hora de calcular a área da base para calcular o volume, você vai fazer a área da base vezes a altura. A área da base são 6 triângulos equiláteros, de lado 4. E a área de um triângulo equilátero, muito importante, a área de um triângulo equilátero é sempre dada por lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Olha o Enem cobrando que a gente saiba certas coisas aí. Ó, tem gente que diz que as fórmulas vêm todas no Enem. Não é bem assim. Então, o volume nesse caso, como são 6 triângulos equiláteros, vai ser 6 vezes lado. Quanto é que vale o lado? 4. 4 ao quadrado vezes raiz de 3, tudo dividido por 4. Tudo isso ainda vezes a altura. É a área da base vezes a altura, lembra? A altura que é igual a 10, certo? 4 ao quadrado vai simplificar com 4 aqui no denominador e agora você vai entrar com a aproximação. Então, você vai fazer 6 vezes 4 vezes a raiz de 3, que é 1,7, vezes 10, certo? Isso aqui vai dar 6 vezes 4, 24, 10 vezes 1,7, 17. Isso aqui vai dar 24 vezes 17, certo? 24 vezes 17. Vamos fazer a conta aqui rapidinho? 24 aqui na orelhinha da página, aqui, ó, 24 vezes 17, certo? 7 vezes 4, 28, vai 2, 2 vezes 7, 14, mais 4, 18, mais 2, 20, vai 2, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 408. E eu fico até aliviado em encontrar esse 408, porque eu olho para as alternativas e eu vejo que tem um 408 lá. Então essa é uma resposta esperada. Tomara que certa, mas é uma resposta esperada, tá bom? Agora, se for a caneca cilíndrica, se eu estiver falando do cilindro, o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura também, só que a base do cilindro, nesse caso, é um círculo de raio R. Raio, eu disse, observa. E a área do círculo vai ser igual a π vezes o quadrado do raio. Como o diâmetro é 6, esse raio só pode medir 3, e é aqui que todo mundo se aperta. O volume vai ser π vezes o raio 3 elevado ao quadrado vezes a altura h, que vale 10. E aí eu já entro com a aproximação direto. O π vale 3,1, segundo o que ele arbitrou, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10, certo? Eu tenho 10 vezes 3,1, que dá 31, eu tenho que isso aqui vai dar aproximadamente 31 vezes 9.
E 31 vezes 9 é a mesma coisa que 31 vezes 10 menos 31. 31 vezes 10 dá 310. Menos 31 vai dar 279. 279. Observem que no comando do enunciado está escrito a medida da capacidade em centímetro cúbico da caneca escolhida. E pouco antes disso ele afirma: essa pessoa escolherá a caneca com a maior capacidade. Maior capacidade. Maior capacidade significa maior volume. E entre as duas canecas que a gente identificou, a que tem o maior volume é a que tem o formato de prisma hexagonal regular reto, com 408 unidades de volume, o que nos conduz para a resposta certa, letra C, Canadá.